tarde a todos. Então, agradeço a presença dos doutores Luiz Gustavo, Giovana, doutora Carolina, todos estão presentes. Hoje é a primeira audiência que nós fazemos no pós-pandemia com todos presentes aqui, né, advogados. Antes estávamos fazendo só nós aqui no presencial. Senhor Alberto, boa tarde, senhor Alberto. O senhor sabe que pela Constituição o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, um direito constitucional que lhe assiste. O senhor está representado aqui pelos seus advogados, o senhor confirma isso? Boa tarde, excelência, confirmo sim. Tá certo. Senhor Alberto, desde que o senhor foi preso na tarde de ontem, o senhor foi bem atendido aí na carceragem, tá com o seu advogado até mencionou uma questão de saúde, pressão alta, essas coisas. O pessoal conseguiu resolver essa questão dos medicamentos? Sim, tudo certo, excelência. Tá bom, perfeito, tá certo. Então, senhor Alberto, só preciso confirmar bem certinho os seus dados aqui. Os seus advogados gentilmente nos atualizaram ali nos passados, acho que até segundo eles já estavam à disposição, mas só atualizando. O seu telefone celular bem certinho, senhor Alberto, faz favor. 11 97 767 6819. Tá, perfeito. O seu endereço residencial, onde o senhor costuma dormir, né? O seu advogado já me adiantou, já disse que o senhor está passando quase que a totalidade do seu tempo em Itapoá por razões de trabalho e não em São Paulo, mas eu só preciso confirmar esses dados, né? O seu endereço. O endereço é Em Avenida Itapoá. Brasil 1059, Tá. Casa 2, em Itapoá. E Tá também o endereço em São Paulo, quando eu não estou em Itapoá, que é na rua Coronel Arthur de Paula Ferreira, número 95, apartamento 107. Tá perfeito. Não, isso eles me confirmaram. Está tudo certo. Seu Alberto, então eu vou, já verificada da sua condição atual, eu já vou abrir desde logo a palavra inicialmente ao Ministério Público Federal, se bem que tem um requerimento que é prejudicial, que é preliminar do seu advogado aqui, salvo engano. Ele havia comentado antes, não tem, doutor, sobre a questão da liberdade que o senhor mencionou? Não, perfeito, doutor. Eu, então, está aberta a palavra e depois a parte contrária vai se manifestar. O senhor tem um pedido que o senhor nos falou? Perfeito. Tá. Gostaria só de, primeiramente, externar que nós respeitamos a questão de Vossa Excelência. Obrigado. No entanto, há fatos que precisam ser esclarecidos e que, o devido respeito, me parece que o decreto de prisão partiu de premissas equivocadas. O Alberto foi condenado e tem um processo de execução penal tramitando na 12ª Vara de Curitiba. Perfeito. Esse processo é o de número 5024-663-32-2017-404-7000. Nesses autos, o Alberto está, por decisão judicial do doutor Rachid, proferida no dia 13 de maio de 2022, autorizado a cumprir a restrição de locomoção que ele tem nos finais de semana e feriados em um dos dois endereços indicados pelo senhor. Tá bom. Explicamos só rapidamente o porquê disso. Porque ele vinha trabalhando em Itapoá e precisava se deslocar toda sexta-feira para São Paulo, para cumprir a prisão domiciliar no final de semana em São Paulo. Claro. E isso entregava um deslocamento de mais de 1.000 quilômetros. Em razão desses fatos, foi autorizado que ele cumprisse o domicílio ou em Itapoá ou em São Paulo. Destacando ainda na decisão que ele ficava, inclusive, desobrigado de indicar em qual dos dois locais ele ia ir, em razão do uso de tornozeleira eletrônica. Tornozeleira eletrônica, sua vez sabe, tem um raio. Se ele não respeitar aquele endereço ali, o raio é rompido e é disparado. Paralelamente a isso, esse telefone é utilizado para contato da vara. Então, esse telefone está 24 horas em disponibilidade da Justiça Federal. Não raras vezes, a Justiça Federal já localizou o Alberto, inclusive o juiz de execução, quando dá uma falha no equipamento, que eu me recorde que, uma situação pontual, imediatamente entraram em contato com o Alberto. Bateria, volta e meia. O Alberto esclareceu o fato. Então, doutor, nesse sentido, da leitura da respeitável decisão de Vossa Excelência, na minha modesta visão, ficou muito bem delimitado que o principal motivo do decreto da prisão é que ele não tinha um endereço declinado nos autos. Claro. E que isso demonstraria até um desprestígio à Justiça Federal. Ocorre que esse é o ponto que há uma premissa equivocada. Ele tinha esse endereço e telefone atualizados perante a 12ª Vara. Ocorre que nos demais processos tramitam na 13ª Vara, que estão suspensos,
por força de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso. Nós não viemos peticionando em nenhum momento desses autos. Nunca tivemos o cuidado, nunca fomos provocados no sentido de fazer a atualização também nesses processos. Entendíamos que era desnecessário. Obviamente, Vossa Excelência, entendendo que é o caso, ainda hoje, mais tardar amanhã, podemos providenciar a juntada dessas informações em todos os processos que estão suspensos. E digo mais, nós apresentamos ainda, por força da execução penal, relatórios de atividade semestrais. Esses relatórios também podem ser juntados nesses procedimentos. São relatórios minuciosos. Eu acredito que os relatórios, no fim, só iriam tumultuar mais o processo ali, viu, doutor? Os relatórios. Mas, assim, eu entendi o seu ponto de vista, é claro, né, no sentido de auxiliar o juízo e, de fato, né, nós estávamos nos guiando pelos endereços telefones que nós tínhamos à disposição. Então, eu agradeço a colaboração dos senhores e devolvo a palavra, desculpe, só fiz esse pequeno adendo, no sentido de que, se o senhor só juntar e atualizar, como nós estamos fazendo e registrando agora em Zoom, nos processos, já é mais do que suficiente. Se me permite, eu tenho aqui em mãos o parece fato que ele do caiu. Dr. Raci. Vamos retomar lá o sinal, viu, doutor? Deu, já Voltou, desculpa, doutor. Estamos vendo, tudo certo. Se o senhor me permite, doutor? Só um pouquinho, o seu Alberto está ouvindo o seu advogado falar, seu Alberto, porque ele está um pouquinho distante do microfone nosso aqui. Em determinado momento cortou, né? E Tá, apagou. mas mais o senhor tem conseguido ouvir o seu advogado. Sim. Tá, ótimo, doutor. Pode prosseguir, faz favor. Doutor, nesse sentido, o senhor fez a determinação que nós apresentássemos a prova. Eu tenho em mãos aqui, posso até deixar já na audiência, o evento 531 dos autos de execução penal, que declinei ainda há pouco, especificando a questão do duplo endereço, inclusive mencionando expressamente aqui os 2 domicílios onde é permitido que ele cumpra a pena. E o senhor me permitir ainda, gostaria de me estender muito brevemente a respeito de outros 3 pontos que foram tratados na decisão de Vossa Excelência, muito embora, na minha modesta leitura, não tenham sido os fatores determinantes para a decretação da cautelar. Tá bom. Primeiro, com relação à aquisição de diversos bens, como imóveis, aviões e helicópteros. Então, todos esses bens estão indicados nos autos do acordo de colaboração premiada, onde o Alberto renunciou os bens em favor da União. A gente tem, nos autos do acordo, inclusive, mais bens do que aqueles mencionados no termo de verificação fiscal. Lembrando que a colaboração precede a investigação fiscal. Isso demonstraria a boa-fé do colaborador. De fornecer os dados. Outros bens, Não, eu li os termos da colaboração. outros bens. Exato. Então, a gente tem isso também muito bem delimitado na cláusula 7ª do acordo de colaboração. Perfeito. E um último ponto, doutor, que aí talvez uma questão um pouco mais delicada, mas eu gostaria de fazer com todo o respeito e acatamento a Vossa Excelência. Com certeza. Porque Vossa Excelência mencionou que o acordo firmado e homologado não afeta o destino da presente investigação criminal. E não se pode premiar quem já descumpriu o acordo anterior. O acordo firmado entre os advogados de Alberto Serra e a Força-Tarefa do MPF não abrange, na minha opinião, o presente procedimento. Então, é com todo respeito que eu faço essa consideração, mas o fato com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Claro. A decisão do Supremo Tribunal Federal tem sentido oposto ao consignado por Vossa Excelência na decisão. Claro. Tanto é que, na cláusula segunda, a gente tem o interesse público atendido com a presente proposta, tendo em vista a necessidade de conferir a efetividade, e, ao final, ele diz, no que diz respeito à repercussão desses ilícitos penais na esfera civil, administrativa, tributária e disciplinar. E digo mais, na decisão de homologação do ministro Teori, o que for, inclusive, ratificado por ocasião de uma reclamação que nós ajuizamos recentemente por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o ministro Edson Fachin decidiu no sentido de convalidar todos os termos do acordo do Alberto Serra, tanto da Lava Jato quanto do caso Banestado. Correto? Correto. Então, é nesse sentido que eu pondero respeitosamente, Vossa Excelência, que a questão de que não abrange esta ação penal veio em flagrante desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos analisar os argumentos. Seriam esses os argumentos que eu exponho, assim, de certa forma, até um pouco constrangido, porque sei que Vossa Excelência... Não, de forma alguma.
Mas é que nós realmente temos... São argumentos jurídicos, não são argumentos pessoais, né? É tudo na maior elegância. É berço, né? A reclamação é de número 37343, de relatório do prédios aqui. Nós obtivemos a liminar e a confirmação no mérito através de uma decisão monocrática, se não me falha a memória, onde ele mencionou que todos os fatos anteriores ao acordo estão englobados no acordo. E um último ponto só, que Vossa Excelência mencionou o cometimento de novos crimes. Todos os vinculados ao termo de verificação fiscal. Todos os fatos relacionados no termo de verificação fiscal que Vossa Excelência faz referência são anteriores ao acordo de colaboração premiada. Portanto, são crimes abarcados pelo acordo de colaboração premiada. É claro que quem faz o acordo porque cometeu crimes. Eu não vou aqui entrar no mérito, não vou aqui enaltecer a conduta anterior do Alberto Youssef, mas a questão é que há um acordo que foi homologado, e inclusive no entendimento até, se eu não me engano, do Supremo Habeas Corpus 127.463, se não me falha a memória. O ministro Toffoli reconhece a obrigação do Estado em honrar seu compromisso, se o colaborador assim também o fizer. E no caso dos vertentes dos autos, com todo respeito, nós não temos nenhuma notícia ao longo de 10 anos de colaboração de qualquer incidente. Eu não estou nem mencionando rescisão de acordo de colaboração. Jamais, seja por parte do Ministério Público, do Paraná, de Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Polícia Federal, de qualquer unidade da Federação, ou mesmo para hoje, nunca nós tivemos qualquer registro de que o Alberto tenha descumprido o acordo dele. Pelo contrário, todas as manifestações que nós colhemos, inclusive do doutor Sérgio Moro, quando a sentença se proferiu, mesmo da PGR, junto ao acordo homologado no Supremo, dão conta de uma colaboração voluntária, efetiva e eficaz. Não, vamos analisar os argumentos. Eu faço essa... O doutor teria condições de claro. Tá. Então, tá tudo gravado e o senhor sempre muito elegante, não? Os argumentos estão registrados. Não se preocupe, doutor. Eu só lhe pergunto... Tá. Lealdade? Tá bom. Eu já me informei, Vossa Excelência, nós ingressamos com um habeas corpus no dia de ontem, está concluso o doutor Malucelli. Exato. Que é um grande juiz. Nós tentaremos baixar com ele hoje, mas me parece até que, pela gravidade da situação, isso não prejudica o requerimento nosso aqui de revogação. Claro. E aí, nesse sentido que o senhor está, né, no sentido colaborativo com a justiça, que é também uma função, né? A advocacia é uma função indispensável à prestação jurisdicional e o senhor tem feito isso, né? Então, eu lhe perguntaria se o doutor teria condições de fazer juntar, só para abreviar esses caminhos de análise, a cópia do acordo de colaboração firmado entre o senhor Alberto Youssef e o doutor Sérgio Moro, lá no caso Banestado. Imediatamente. Claro, então, se puder, isso nos ajuda a analisar. Eu estou já abrindo vista agora às partes de documentos que foram juntados pela Polícia Federal. Agora, a questão de uma hora atrás, algo assim, relacionados ao seu Alberto Youssef, são elementos de convicção em relação ao eventual cometimento de novos crimes. Então, assim, eu vou abrir vista às partes, até isso foi tudo agora. A polícia está com uma dificuldade com o IPROC, nós tivemos que auxiliar eles na juntada. Está disponível já nos autos para as partes, tanto a acusação quanto a defesa. E considerando, né, os termos disso tudo, né, eu gostaria que os senhores dessem, se possível, que tivessem acesso a esses autos. Os senhores têm acesso, tem algum computador, acesso? Agora, excelência? Eu tenho na sala da OAB, enfim. Então, nós vamos fazer um breve intervalo para que os senhores tenham, né, tanto a acusação quanto a defesa, um pequeno, né, o acesso a esses documentos e possam, né, pelo menos, se inteirar, né, do que a polícia está juntando. Tá bom? Até porque, os autos daquela questão havia uma movimentação que a defesa não tinha acesso. Talvez seja isso, doutora. Não é intencional, mas a questão é esses graus de sigilo, né? Então, talvez seja isso. Deve ser. Mas vamos ver, se não tiverem acesso, vocês já me falem agora que eu já vou lá na secretaria para que os senhores tenham acesso, as partes tenham acesso imediato. Perfeito. Eu já vou fazer contato aqui. Doutora Carolina. Nós estamos em uma audiência de custódia. O objetivo da audiência de custódia não seria esse.
Seria apenas averiguar a legalidade da prisão. Não tem pedido de relaxamento da prisão feito, as liberdades fundamentais, tanto é que, na verdade, pode... Mas, doutora, assim, quem está presidindo a audiência sou eu, doutora. A senhora me desculpe, mas, assim, fica registrado a sua insurgência. Trota a respeito. Mas, doutora, vai ficar registrado. Doutora, vai ficar registrado. Doutora, vai ficar registrado. Eu estou presidindo os trabalhos, estou pedindo respeito ao juízo. Não é a minha pessoa, ao juízo. Como fez o doutor. Tudo que o doutor falou ficou registrado. Existe isonomia. Não, a senhora... Eu estou falando... Eu vou me retirar. Mas, doutora, a senhora tomou a palavra para si, eu não lhe concedi a palavra. Já começa por aí, eu não tinha lhe concedido a palavra. O senhor deu um intervalo para que a gente examine documentos. Exato. Não, Exato. é um absurdo isso. Doutora, eu deixei o doutor se manifestar porque ele tinha um pedido urgente de relaxamento da prisão preventiva. As liberdades fundamentais sempre têm... Não, porque tem novos documentos que eu vou... Primeiro fala a defesa, depois fala a acusação. Pode, excelência. Vai ficar tudo, está tudo registrado, doutora. Eu só peço à senhora que se atenha à elegância e na urbanidade. Se a senhora for por um lado de começar a adjetivar, o doutor aqui mesmo demonstrou como é possível fazer a defesa de uma causa. Não, só um minutinho. Tá. Eu só estou referenciando a atuação dos doutores que, com elegância e boa educação, conseguiram, né, manifestar o seu ponto de insurgência. Eu sou Ministério Público. Então, o Ministério Público, o senhor já foi Ministério Público, o Ministério Público realmente... Não, só estou pedindo urbanidade. Assim, a senhora está sendo tratada com a maior deferência, elegância e educação, doutora. Eu estou dizendo que está registrada a sua insurgência. Vai ficar registrado, doutora, sem problema nenhum. Eu vou dar um intervalo de 15 minutos. Os senhores têm acesso aos documentos novos que foram juntados. A audiência foi agendada ontem. Doutora, eu poderia talvez conduzir a audiência e na presidência dos trabalhos, se a senhora estivesse na minha posição, a senhora faria o mesmo. Estou tentando conduzir a audiência, então a palavra por hora está comigo, né? Sou eu que tenho a presidência dos trabalhos, né? Isso é um papel que a lei defere. Então, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, a audiência foi agendada ontem à tardinha, quando foi decretada a prisão, ontem à tarde, mais especificamente, à tardinha foi agendada a audiência de custódia, estamos fazendo ela agora. Nesse meio tempo entrou um pedido de concessão de liberdade provisória feito pela defesa do senhor Alberto Youssef, que nós estamos analisando, são liberdades fundamentais, nós somos também tutores dessas liberdades fundamentais. São documentos novos que foram juntados pela polícia, questão de menos de uma hora atrás, não houve tempo hábil de ninguém analisar com calma isso. Então, assim, ao pedido que o doutor está formulando de liberdade provisória, se ancora nos documentos que estão encartados nos autos. Na medida que novos documentos forem encartados aos autos, é evidente que ele tem que ter acesso antes de se manifestar, e eu tenho que ter acesso também e ler os documentos antes de analisar a prisão preventiva ou relaxar a prisão preventiva. Então, eu estou oportunizando as partes que tenham acesso a esses documentos, doutora. Tem o pedido de liberdade provisória, que pode ser feito em audiência, inclusive, de custódia. A audiência de custódia é um instrumento que vem a favor do acusado, não contra o acusado. A interpretação que a senhora está fazendo, se me permite, com devido respeito, a senhora está fazendo uma interpretação contra a pessoa do acusado com a audiência de custódia. Audiência de... Mas, doutora, eu estou com a palavra, eu já lhe concedo a... Doutora, então está suspenso, os trabalhos estão suspensos por 15 minutos, tudo que a doutora falou está registrado, agradeço as colaborações. Doutora, a senhora não está deixando o juiz que preside os trabalhos falar, porque eu estou lhe expondo a minha motivação, as razões pelas quais a senhora perguntou os motivos, a senhora falou que é um absurdo, que é ilegal. Como é que é? Não foi dada a palavra ao Ministério Público Federal. Doutora, a senhora está exercitando a palavra mais do que suficiente. Eu não lhe concedi a palavra e a senhora tomou a palavra de sequestro. Não, a senhora está invertendo os atos dos trabalhos. Os trabalhos, a senhora é uma pessoa experiente na senhora, a senhora sabe que quem conduz os trabalhos em audiência é o presidente dos trabalhos, que é o juiz da causa. A senhora está desrespeitando o judiciário com esse modo de agir. O doutor ali, advogado, demonstrou que com cortesia, com educação, com bons modos, ele consegue passar os argumentos. Isso é ilegal. Mas, doutora, está registrado. Então, nós vamos registrar também em ata
Se a doutora se sente mais confortável, está sendo. Em 2019 já foi isso. Doutora, eu não lhe concedi a palavra, mas estou sendo bastante paciente, eu acho, na tarde de hoje. Então, está registrado. Os senhores têm o doutor Luiz Gustavo, doutora Giovana, desculpa, e também a doutora Carolina. Então, os senhores têm... Nós faremos um intervalo de 15 minutos na audiência e retomaremos para analisar o pedido de liberdade provisória. E, antes de analisar o pedido de liberdade provisória, os senhores têm acesso, a doutora já se manifestou a favor do pedido de liberdade provisória, já está registrado. Então, ambas as partes já falaram, cabe a mim, como juiz do processo, decidir. Ambas as partes já se manifestaram. Em 15 minutos, eu analisarei o pedido de liberdade provisória. O documento que o senhor se refere que a Polícia Federal fez resultado está no evento 59? Pode abrir para mim, por favor? É que tem que ver essa questão do sigilo, se os senhores... Porque o único que a gente conseguiu localizar aqui foi a informação da polícia no momento da prisão. Deixa eu só ver que o senhor está com o computador ligado aí? Não, é de pessoal do escritório. Não, é essa aí mesmo, viu, doutor? São essas informações. 3 folhas só. Não, doutor, são 3 folhas. Mas se o doutor quiser abreviar, ao invés de uns 15 minutos, não, se o senhor... Eu acho que 15 minutos é o tempo mínimo para os senhores, né, tanto a acusação quanto a defesa, lerem os documentos. Menos que isso, Eu agradeço, né? senhor. Os senhores não querem uma água, alguma coisa? A Ana pede uma água para os doutores aqui. Eu vou pausar a audiência, então. Tá? Isso. Vou pausar a O gravação. senhor... Ah, tá, doutor. Meninos, diz o doutor... Eu não já vou esclarecer vocês. Tá. O que o senhor quer saber, doutor? Tranquilo. Não, pontuou. Ótimo, retomando os trabalhos, agradeço a presença de O que o todos. senhor quer saber, doutor? Não, já vai, seu Roberto. Lhe devolvo a palavra, doutor Luiz. Tá ok. Obrigado. Eu que agradeço. Com relação ao evento 59, Sei. se trata da informação de polícia judiciária que Isso. faz um breve relato do momento da prisão do Alberto Youssef. O que Isso. pode Abre o chamar, evento 59. o que pode chamar a atenção aqui é com relação ao primeiro endereço, que foi indicado por Vossa Excelência, para que a polícia cumprisse o mandado de justiça. Era o que nós tínhamos no processo. Exato. Que é na rua Dona Cristina. Chão batido, um imóvel pequeno, no condomínio e tal, 2 andares. E aqui embaixo, logo já faz constar que nesse imóvel reside... E aqui tem outro imóvel, desculpe. Se deslocou até o imóvel indicado na rua Madre Paulina, onde foi recebida por Antônio Calim Youssef. Antônio Calim Youssef é irmão do Alberto Youssef. Sim. Com relação a esse primeiro endereço indicado no relatório, que é a rua Dona Cristina, por que esse endereço consta nos autos? Eu não sei exatamente de onde a 13ª localizou da esse endereço. 12ª, da execução penal, eles nos forneceram. Por que nós introduzimos esse endereço nos autos? Porque como o Natal e Ano Novo são feriados, o Alberto não pode sair da casa dele. Por causa da tornozeleira. Indicados nos autos de execução, ou São Paulo ou Itapoá. Entendi. Mas a gente já vem fazendo isso há 4 anos, nas datas de Natal e Ano Novo, somente Natal e Ano Novo, Justo. a gente pede uma autorização especial para que ele possa passar a confraternização com os familiares. Claro. O irmão dele mora lá, então, em Itapoá. Certamente, nessa oportunidade de Vossa Excelência colher o endereço dos autos de execução, foi uma informação prestada por conta do feriado. Como nós tivemos que ir na 12ª vara, porque como na 13ª, nos processos, nós não tínhamos dados atualizados, nem mesmo o telefone do seu Alberto, então nós tivemos que recorrer à 12ª, foi isso. Não, foi uma fatalidade que me contra o colaborador, porque se tivessem pego aqui o evento 351, certamente teria sido indicado. Claro. Com certeza. Com quem que trabalha lá o irmão do seu Alberto? Constantes. Essa informação não tem, só o Alberto vai poder... Seu Alberto, o seu irmão trabalha com quem mesmo lá, em Itapoá? Meu irmão, ele aluga os apartamentinhos que ele tem lá. Tá certo. Onde ele mora, né, seu? É isso? Isso. Tá bom. Onde ele mora. Sim, onde ele mora, seu Alberto. São apartamentos de veraneio, eu imagino, pelo tipo da foto ali. Ah, sim. Tá certo. Doutora, mais alguma adendo? Sim, dando continuidade, o relatório menciona que o irmão do Alberto indicou o endereço da Avenida Brasil, 1059, onde efetivamente o Alberto reside, em Itapoá. Na Avenida Brasil. A polícia lá se deslocou, foi atendida
pelo Hernani de Souza, Uhum. e essa pessoa informou que realmente o Alberto Sepp reside lá, Isso, que sai às 7h30 da manhã e retorna após as 18h. isso. Tudo em perfeita consonância com o que nós, inclusive, mencionamos em todos os relatórios de atividade. Que o Alberto trabalha muito Claro. nessa questão retropecuária, que ele tem dedicado... Qual é que é o trabalho mesmo ali dele para a gente, já que é o... serviço administrativo e operacional. Uhum. Ele Tá. é gerente Uhum. de operações e da parte Mas é administrativa com ou sem carteira assinada? também. Não, é sem carteira Sem assinada. carteira. Tá. Mas a gente tem nos relatórios de atividade, por isso até eu mencionei que acharia interessante, mas vocês seria... Não, eu não porque tinha aí, percebido essa questão. Uhum. inclusive, todas as atividades Claro. que ele realiza junto a... Ótimo. junto à empresa. Não, isso é são- bom. que não são poucas. Isso é ótimo. Mais Posso alguma até coisa, dar um doutor? depoimento pessoal aqui. Recentemente, Pô, é. eu fui conversar com o Alberto lá, nem eu reconheci. Cheguei lá e estava de capacete, uma roupa toda suja, assim, um jaleco daqueles de andar no pátio, assim, colorido, refletivo. Eu nem o reconheci. Ele falou, pô, não está me conhecendo? Eu falei, desculpa, realmente não tinha te conhecido. Mas se o senhor foi no pátio, o senhor devia ter levado um capacete também, viu? Não, ele foi na entrada. Na entrada. Porque logo na, Não, estou brincando. logo na entrada. Mas, viu, ele não tinha doutor, ingressado. pode dar sequência, não tem É problema. obrigatório o uso de EPI. Vamos ver se terminamos até às 15 para eu Estamos poder... terminando, doutor. Uhum. Aí, o que mais que se dá destaque aqui? Se dá destaque ao fato dele ter chego à residência num carro de Mercedes. um Mercedes-Benz azul. Essa Mercedes é a 430, Alberto? 430, essa É Mercedes. uma Mercedes. Que ano é essa Mercedes, Beto? 1998. Uma BMW 1998. Mercedes. É uma Mercedes, desculpa, 1998, portanto, já com um Claro. longo período de uso, um carro que não tem um valor significativo. Não é blindado. É um carro que é blindado, mas é um carro Uhum. bastante velho, já Claro. com uma quilometragem Não, eu entendi. bastante alta. Claro, entendi o E, contexto. basicamente, doutor, são essas as informações que me parecem relevantes de serem confrontadas nesse documento. Se tiver algum outro esclarecimento que Vossa Excelência entenda pertinente, se eu puder fazer, farei, senão a gente pode questionar o Alberto. Não, Mas, senhor... sinceramente, não vejo aqui nenhum fato novo a desconstruir os argumentos feitos Não, anteriormente. nós estamos aqui em busca da verdade real também, né, doutor? Os senhores também estão aproveitando o ensejo, já que o senhor abriu essa oportunidade, né, no sentido de auxiliar na prestação jurisdicional também, e tem sido assim desde o início. Eu pergunto só ao senhor Alberto, esses apartamentos estão registrados no nome do irmão dele, ou de uma terceira pessoa, enfim. Olha, eu não sei, porque esses apartamentos são deles há muitos anos. Ele construiu há muitos anos isso em Itapuá, e eu não fico perguntando isso para eles. Né? Mas eu acredito que deve estar no nome dele, das filhas. Claro, mas o senhor não sabe. Tá bom. E Particular. aí a outra questão de Itapoá, que o doutor acho que mencionou, que estaria no nome das filhas, é isso, doutor? Não, doutor, a gente tem uma residência que é... Não. O imóvel de Itapuá, onde eu resido hoje, ele está totalmente encrencado com o IPTU, com uma série de processos. Claro. E esse Inclusive imóvel... esses daqui, esses processos, ele entrou no acordo de delação ou não? Não, Daí nós vamos olhar aqui. ele não entrou no acordo de delação, tá certo? Ali está tendo uma discussão jurídica, esperando ficar tudo pronto para somar os valores, essas coisas todas, para que as minhas filhas possam pedir o imóvel para elas. Alberto, eu preocupei a situação desse imóvel. Pode falar, doutor. Esse imóvel foi apreendido um recibo na casa do Alberto Sepp, e esse imóvel não integrou a delação, a relação a colaboração. dos bens, que o Alberto já havia entregue imóveis Uhum. de forma significativa, todo o patrimônio dele. Ele só manteve um imóvel que ficou para a esposa, com a anuência do Ministério Público. A E ex-esposa. esse imóvel da praia tem diversas pendências. Inclusive, deve uma boa parte do imóvel ainda de dívida, não tem, o condomínio tem problemas de alvará, são diversos questões ambientais, tem que parece que não foi cumprido. Mas essa discussão toda, eu não estou trazendo para o senhor aqui agora. Essa discussão toda foi travada ao longo de um ano ou um ano e meio, os autos de execução penal, e nós temos uma decisão judicial a respeito desse assunto. Olha,
A questão ainda não está dirimida, tem diversas pendências. Quando tiver tudo resolvido, A gente volta, a claro. defesa deve informar os autos, e aí nós vamos discutir com relação à destinação do bem. Então, não é que nós estejamos aqui surpreendendo o Vossa Excelência com um imóvel que foi omitido. Isso não existe. Esse imóvel é objeto de, não sei, 4, 5, 6 despachos e manifestações do Ministério Público, tudo travado nos autos de execução penal. Não, na verdade, tem um autos específico que foi tratado esse Perfeito. Então, os autos da Melhor alienação ainda. criminal. Vai. Entendi. Tá bom. Mais alguma coisa, doutor? Se não, passo a palavra à doutora do Ministério Público. Doutor, basicamente, eu só gostaria de ratificar que Tá. não vejo... Pedido de relaxamento da prisão. Da revogação da prisão. Foram feitos anteriormente, foram argumentados respeitosamente pelos vocês, e aí rogo para que seja revogada a prisão, em especial porque o Roberto Sete está aqui presente, inclusive essa informação que eu li, fez menção que ele sai para trabalhar todos os dias, 7h30 da manhã, e retorna depois das 18 horas. É uma pessoa que está buscando a reinserção social, encontrou um trabalho honesto, e a gente não tem nenhum elemento que nos permita dizer que ele está reincidindo uma conduta criminosa. As questões todas trazidas na representação fiscal, volto a insistir com Vossa Excelência, são anteriores ao acordo. Então, com todo respeito, não me parece correto falarmos que ele cometeu novos crimes. Os novos crimes foram, no âmbito da Operação Lava Jato, o que fora objeto do acordo de colaboração, foram feitas tratativas, foi homologado pelo Supremo, e desde então ele tem cumprido com todas as suas obrigações. Registro, ao longo desses quase 10 anos que ele foi preso, nós não temos nenhum... Mas isso o senhor já falou antes, mas agradeço o reforço. Doutora, qual a palavra? Vou ler rapidamente aqui uma manifestação que eu vou pedir para juntar os autos, mas embora seja negado que o Alberto Youssef haja participado de grandes esquemas criminosos da história do Brasil, como o Banestado e a Operação Lava Jato, não há, nesse momento, com a devida vênia, os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Com efeito, né? A Lei 13.974, de 2019, é bem clara ao preceituar que foi totalmente eliminada a possibilidade de decretação de prisão de ofício, ainda mais a preventiva, por magistrado processante. Não tendo em vista o advento do pacote anticrime, que é uma lei considerada bem recente até, de 2019, o Ministério Público Federal entende que a ordem de prisão foi ilegal e abusiva e requer, em função disso, o relaxamento da prisão do colaborador Alberto Youssef. Perfeito, está registrado, doutora, muito obrigado. Então, vamos para análise, para decisão, que depois tem que constar em ata. Claro, doutor, claro. Com certeza. Bastante breve. Não, sem problema. Desculpa, Não, é só. Hoje é um dia meio chato, porque é o dia que nós fazemos todos os atendimentos nos outros processos, e as um. Então, eu tenho bastante coisa. Não lembro nenhuma que eu sei delicado. Não. Vocês conhecem a jurisprudência que eu vou mencionar agora, muito melhor que esse advogado. Ainda assim, me parece importante, até porque gostaria de aderir ao pedido do Ministério Público. Sim, uma boa parceria. Aqui, eu gostaria bastante breve. É um habeas corpus 186-490, de relatoria do ministro Celso de Mello, julgado em outubro de 20. E ele diz: a reforma introduzida pela lei anticrime modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar. E segue. Já finalizando. A lei 13.964 de 19, ao suprimir a expressão de ofício, que constava no 282, parágrafos 2º e 4º do artigo 311, todos do Código de Processo Penal, vedou de forma absoluta a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes, ou quando, no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, nada mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ex officio do juízo processante em tema de privação cautelar de liberdade. Celso de Mello, HC 186.490. Então, nesse sentido, eu peço desculpas até a vocês, se vocês... Obrigado pelo registro, doutor. O ministro Celso de Mello foi
Foi um dos grandes ministros mesmo que nós tivemos. Não, o senhor é uma pessoa muito educada. A questão técnica, com certeza. Está registrado. Nós tentamos encontrar uma solução aqui que resulte na revogação da prisão. Tá bom, doutor. Muito obrigado e desculpe Não, imagina, doutor. Desculpe a pressa. É evidente que o caso do seu Alberto tem precedência sobre todos os demais, inclusive o exame da liberdade provisória. Se trata de acusado preso, né, de investigado preso, então, mas nós, infelizmente, eu tenho uma série de atendimentos a fazer que eu já... o primeiro seria às 2h30 da tarde, já foi jogado para 5, então eu agradeço a paciência dos senhores aí. Tá bom. O senhor mencionou um problema de pressão que o Beto teve. O Beto não tem. Não, é cardíaco. O problema é cardíaco gravíssimo, tem menos de 40% da capacidade cardíaca. Então, é um quadro bastante acentuado, obviamente. A Polícia Federal fez seus prédios, depois de entregar toda a medicação. Tudo que precisar, doutor. Inclusive, hoje assumiu o novo superintendente, que é uma pessoa espetacular lá. Muito obrigado. Temos gente do mais alto nível. Então, tá, vamos para a decisão, então, Ana, está sendo gravada, depois se coloca na ata, então, é só o evento aquele que eu te pedi para abrir aqui, que é o... depois você consegue reproduzir com base no que eu vou te... ou você prefere digitar? Eu posso ouvir o áudio depois. Então. Bom, mas para fazer um pouco mais rápido, você já vai digitar. Você tem uma outra tela para você digitar? Porque eu estou sem aquela tela. Você tem como jogar esse arquivo lá para mim? Para minha tela, não. Caçuana. Então só digita na ata. Não, mas assim que daí os doutores já saem intimados, para eles é melhor até, para uma série de medidas aí que eles precisam. Relato vistos em audiência de custódia, vírgula. O diligente, ou melhor, os diligentes defensores de Alberto Youssef apresentaram pedido de relaxamento da prisão preventiva durante os trabalhos da tarde de hoje. Vírgula, sendo que os argumentos ficaram registrados e gravados vírgula, servindo de base para a presente decisão. Ponto, abre uma nova parágrafo, pelo Ministério Público Federal, não, pela acusação. Pela acusação foi dito que pedia a concessão, ou pedia o relaxamento da prisão de Alberto Youssef, porque ilegal. Vírgula, além de absurda, vírgula. Sim, por excelência. Não, mas que antes a senhora falou absurda também. Não? Não bota abusivo, sem problema. A senhora disse antes que foi um absurdo, eu fiquei com absurdo, mas abusivo, está perfeito. Além de abusivo. Não, mas já está constando. Anos eu conheço a lei e tenho atualizado, fique tranquilo. Não, a lei é de 2019. Não, mas a lei que trata disso. Não, mas a forma como a história no Brasil tem tratado atos supostamente abusivos ou ilegais no curso da história dos nossos últimos 100 anos no Brasil. Mas aqui não se trata disso, não há espaço para isso. Retomada eu perdi o fio da meada aqui, pela acusação, além de abusiva, ponto. Não, vírgula, pelos argumentos trazidos durante os trabalhos e devidamente gravados. Abre. Ponto na mesma linha. Não, na nova linha.
analisando documentos e argumentos trazidos pela defesa e que foram reforçados pela acusação em audiência, vírgula, decido com letra maiúscula por manter a prisão preventiva do investigado, vírgula, alterando os fundamentos adotados na tarde de ontem, quando da decisão original, vírgula, na medida em que a defesa de Alberto Youssef conseguiu trazer aos autos... doutora, não dá para a gente só finalizar isso aqui? Pode ser prejudicial no entendimento. Tá, doutor, tudo bem, pode falar. O tribunal concedeu a liminar. Tá bom. No habeas corpus. Não, tudo bem. Mas assim... Não, vai estar registrado. Está sendo gravado, né? A audiência está sendo gravada? Tá. Ok, muito obrigado. Obrigado, doutor. Vamos, onde é que eu parei ali? Conseguiu trazer aos autos documentos referentes ao endereço e telefone atualizado do investigado. Só um minutinho, que tem alguém falando de telefone atualizado do investigado. Vírgula, sendo que estes dados ainda não haviam sido informados a este juízo federal. Ponto, nova linha. Ante a revogação dos fundamentos. Nova linha aqui. Nova linha. Ante a revogação dos fundamentos adotados na tarde de ontem, vírgula, passo a fundamentar o novo decreto de prisão preventiva a partir dos seguintes dados, 2 pontos. Número 1. O investigado apresenta contra si uma extensa ficha de vida criminosa vírgula, durante a qual obteve êxito em conseguir se desvencilhar dos braços da coerção estatal. Vírgula, seja assinando colaborações que não cumpria, entre parênteses, como ocorreu durante a colaboração no caso Banestado, fecha parênteses, vírgula, isso, fecha parênteses, tanto quanto em observar rigidamente o dever de abstenção de envolvimento com novas práticas delitivas. Ponto na mesma linha.
as novas práticas delitivas não foram objeto de qualquer acordo de colaboração no passado. Vírgula, sendo certo que o investigado não possui uma espécie de carta branca ou blindagem para o cometimento de crimes ponto na mesma linha, muito pelo contrário, vírgula, tendo sido um dos arquitetos de todo o edifício construído em torno do desvio de recursos públicos e de estatais ao longo dos últimos 20 anos, o mesmo rigor que se aplica ao pequeno usuário de drogas ou punguista nas ruas, deve ser aplicado em relação ao senhor Alberto Youssef. Vírgula, o qual não goza de uma condição privilegiada perante este juízo. Ponto na mesma linha. Agora vamos para o item 2. Os elementos de prova. Não, item 2 abre um novo parágrafo. Os elementos de convicção trazidos aos autos pela Polícia Federal na tarde de ontem vírgula, quando do cumprimento da prisão, vírgula, deixam evidenciar que existem seríssimos indícios de que Alberto Youssef tenha sonegado das autoridades judiciais e fiscais a verdadeira posse e propriedade dos prédios edificados no município balneário de Itapoá, Santa Catarina. Vírgula, sendo certo que sua alegação de que o irmão mora no local vírgula, despida de qualquer documento que demonstre atividade e renda lícita e estável do irmão, vírgula, está a indiciar que o investigado estaria envolvido em novas práticas delitivas, vírgula, especialmente crimes contra a ordem tributária.
Só um Esse minuto que eu imóvel estou com a palavra. Eu é do estou meu com a irmão. palavra. Só um minuto. Há Eu mais de peço 20 a anos. gente, eu peço a gente que está acompanhando o seu Alberto que desligue o microfone, porque eu estou terminando a minha decisão. Realmente. Contra a ordem tributária, vírgula. Não, só voltarei. Contra a ordem tributária, bem como sonegando a existência de bens próprios das autoridades que acompanham, das autoridades judiciais que acompanham a execução penal. Ponto na mesma ponto nova linha. Ante tais fundamentos, decreto a prisão preventiva de Alberto Youssef por esses elementos de convicção devidamente fornecidos pela Polícia Federal na manhã de hoje. Sendo que as partes tiveram acesso a esses documentos durante um breve intervalo, antes da decisão. Bem como se manifestaram acerca de seu conteúdo. Ponto na mesma linha. Recolha-se o mandado de prisão preventiva anterior. Vírgula, inclusive, junto ao Banco Nacional. Demandados. E espeça-se novo mandado urgente de prisão preventiva com base nos novos documentos. Vírgula, saindo as partes intimadas. Saindo as partes e investigado intimados. Está encerrada a sessão, está encerrada a audiência. Obrigado, os senhores já estão intimados. Até a próxima. Só o nome da... Não, já está encerrado. Pegaram a água. Deus. Como está carregado? O senhor faz por escrito que eu analiso o gabinete. Não, porque isso que Deus já mandou correr para o tribunal, porque o senhor daí não vai dar cumprimento. Doutor, o senhor faz por escrito que eu dou uma nada com calma em um atendimento assim. Prazer. Obrigado. Não vai cumprir.